Mas concorrendo. O Denner não concorreu nunca com o Clodovil na Agulha de Ouro. Porque o pessoal gosta de falar histórias, de contar coisas assim, que eles eram amigos e que só tinha aquela coisa da marquetagem de parecerem inimigos e brigarem. Na verdade, o Denner nunca foi amigo do Clodovil. Por exemplo, nessa casa aqui, o Clodovil veio 2 vezes durante todo o tempo que eu conheci o Denner. Ele não era amigo do Denner. O Denner não frequentava a casa. Amiga é quando você frequenta a casa de um. Até porque o Clodovil nem tinha casa para frequentar. O Denner tinha uma casa, fazia festas, recebia. Durante todo o tempo que eu convivi com os dois, e eu fui amigo dos dois, o Clodovil nessa casa eu só lembro de 2 vezes que ele esteve aqui. Nunca foi convidado para festas aqui. O Denner nunca frequentou a casa do Clodovil, até porque o Clodovil não tinha casa. Ele tinha uma casa lá na Cristóvão Diniz, que era um salão grande, cheio de cadeiras para desfile, e ele morava na edícula. Ele não podia receber ninguém, porque ele não tinha nem empregados para receber ninguém. Ele tinha um valet de chambre dele e uma mulher que cozinhava. Aí essa história, então, de que eles eram amigos, na verdade eles se encontravam na noite. Se encontravam porque, como eu te falei antes, todo mundo se encontrava no Tom-Tom. Só que o Denner estava sempre numa mesa, sentado com o entourage dele, enquanto o Clodovil ficava borboleteando, porque nem dinheiro para pagar as bebidas ele tinha. Ele não era uma pessoa que chegava numa boate, por exemplo, sentava numa mesa, mandava vir uísque, vinho, aquelas coisas todas, e todo mundo sentava em volta e ficava a noite inteira batendo papo. O Clodovil ficava borboleteando, ele era uma pessoa, ele era solteiro, ele não tinha dinheiro, enfim. Não dá para comparar com o Denner, entendeu? Em nenhum sentido, nem como moda, nem como nada. Isso é tudo. Agora que resolveram fazer essa reviravolta, que o Clodovil ficou famoso na televisão, acabou virando deputado federal, resolveram transformar ele numa coisa que ele nunca foi. Está gravado que ele falou que ele tinha inveja do Denner. Quando o Denner casou, ele convidou a Deli para casar com ele. A Deli, que foi uma modelo do Denner, que era minha amiga, que tem até as fotos dela aí, ela morreu. Ele falou, o Clodovil quer casar comigo, mas eu não vou casar com ele, tá louco? Porque ele é insuportável, né? O Clodovil era insuportável. Então, assim, não dá para comparar em nenhum momento, em nada, em vida. O Clodovil só foi ter casa e começar a fazer festa, receber, depois que ele mudou lá pra praia. Ele tinha uma casa aqui que era um monstrengo na Granja Viana, porque assim, o Denner foi pra Granja Viana e imediatamente ele foi pra Granja Viana. E o Clodovil era tão assim, como se as pessoas não conferissem datas, né? Porque quando o Denner foi para a Granja Viana, depois ele falou que o Denner tinha copiado dele quando ele foi considerado. Imagina se o Denner ia copiar o Clodovil de ir para a Granja Viana por causa do que o Clodovil tinha mudado para lá. Coisa de doido. Só quem não conheceu o Denner é que podia imaginar que ele mudaria para a Granja Viana por causa que o Clodovil tinha ido para lá. Eu conheci bem o Clodovil e eu não estou falando mal dele, eu estou falando simplesmente a realidade. Não dá para comparar nem em termos de trabalho, nem em termos de personalidade, nem... Quem abriu a televisão para os costureiros foi o Denner. Porque se não existisse um Denner, talvez não tivesse existido um Clodovil na televisão. Porque o Denner estava fazendo sucesso na televisão, no Flávio Cavalcante, aí resolveram chamar outros. Os outros canais então chamaram o Clodovil, você está entendendo? Mas não que, até nisso o Denner foi pioneiro. E o Clodovil, na verdade, se tornou realmente famoso e conhecido depois da TV Mulher, né? Depois que o Denner morreu. Até enquanto o Denner foi vivo, ele sempre foi o segundo. No sentido de promoção, porque nem como costureiro ele foi o segundo, porque tinha o Guilherme Guimarães no Rio de Janeiro, que todo mundo sabia que era um costureiro melhor que o Clodovil. Ele sempre foi ácido, sempre teve umas tiradas ótimas, então ele provocava o Denner, né? E o Denner não passava muito recibo, porque o Denner era muito seguro de si, no sentido do que ele era. Ele sabia que o Clodovil não ia chegar nunca nos pés dele. Esse era o Denner. O Clodovil jamais não chegou nem aos pés da imaginação do Denner. Quem é outra pessoa que vai para uma festa, daquela festa, a Paixão de Cristo lá em... Como é que chama aquela cidade lá no Nordeste, que é a Paixão de Cristo? Você sabe do que eu estou falando? Sei. Quando o Denner estava no auge, que ele estava no Flávio Cavalcante, convidaram o Denner para participar da Paixão de Cristo. Que papel nós vamos dar para o Denner? Como ninguém sabia que papel ia dar para o Denner, ele criou o papel dele. Ele ia ser um marajá que vinha da Índia visitar o Herodes. Então ele foi para a festa, imagina assim, se você ver as fotos aí, que eu tenho as fotos, a roupa que o Denner usou, ele acabou com a Paixão de Cristo. Porque normalmente o Cristo é um cara famoso, um ator famoso.
Então o que ele fez? Ele arrumou uma liteira lá, que eu não sei de onde que foi parar aquilo, aquelas liteiras douradas, aquela que os caras carregavam, arrumou 6 crioulos, passou óleo neles todos, eles estavam quase nus com aquela tanguinha e tal, e aí entrou no meio daquela multidão, milhares de pessoas e tal, entra o Denner, que já foi uma comoção, né? Porque o Denner era o famoso da época, não era um famoso, ele era o famoso. Aí ele vai e desce com aquela roupa, que tá aí a foto, com aquele turbante, aquela esmeralda, que nem era esmeralda, enfim, com as penas e tudo isso. Ele desce da liteira, olha para Herodes e diz assim: Herodes, esta sua festa é um luxo. E aí acabou a paixão de Cristo. Não teve mais a paixão de Cristo. Ninguém mais queria saber, foi quase assim, foi um tumulto aquilo.